Olá a todos, eu me sinto extremamente privilegiado em participar do terceiro Simpósio Internacional de Portugal, esse ano com o título Pólio Raro, suas metamorfoses para uma vida melhor, práticas integrativas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao André Della Serra e à Maria Amélia, que mais uma vez nos convidam para participar desse evento, já o terceiro, e com uma importância muito grande de trazer informações tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde. Quero agradecer também ao professor Dr. Acari, o meu mestre e amigo. Foi sob a orientação dele que fiz a minha especialização, mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo. E quero parabenizar ao Dr. Mamed, que foi escolhido como presidente desse evento. Já conheço o Dr. Mamed de muitos anos e é uma grande contribuição ter o professor Mamed nesse evento junto conosco. Do título, eu escolhi essa parte do título para fazer o roteiro da minha aula, Metamorfoses para uma Vida Melhor, Princípios da Reabilitação. E aqui busquei me inspirar neste momento, que foi em 2005, ao 50º aniversário da vacinação Salk. E então, uma artista e uma senhora com história de poliomielite se juntaram para ter um símbolo que mostrasse a importância dessa data, né? Então, a artista Deborah Goodwin e a Make McGowan, eles se uniram para criar esse símbolo, né? E esse símbolo tinha um objetivo, um lembrete visual de que milhões de sobreviventes da doença são cidadãos da comunidade global que precisam de informação, apoio e pesquisa. E baseado neste símbolo, que são duas figuras, né? O Nautilus e a borboleta, cada um com um significado. A concha do Nautilus representa uma quietude exterior, né? E uma mobilidade estática, protegido e contido em seu interior a uma força de vida rica e ativa que irradia do ponto central de sua espiral para alcançar além dos limites da sua fronteira. E a borboleta? A borboleta retrata a beleza efêmera e única de cada vida que começa encerrada em um casulo e emerge em seu tempo transformada para colorir o mundo e dar asas ao futuro. Juntos, estes símbolos do Nautilus e da borboleta celebram nosso potencial humano de transcender limitações. E é interessante que, dentro desse símbolo de quietude, estática, movimento, mesmo mesmo com esta mobilidade estática, essa dificuldade de mobilidade que representa o Nautilus, essa vida que emerge do seu interior e que alcança fora dos limites dessa concha e que permite movimento. A borboleta, ao mesmo tempo, também ela sai de um casulo também de quietude, mobilidade estática ou pouca mobilidade e depois emerge com uma vida transformada, com a capacidade de mobilidade, de voar. Então, baseado nesse símbolo, eu então pensei e montei o roteiro desta conversa, desta aula com vocês. Então, baseado nisso, eu comecei então a traçar a história da polio e da pós-polio. Então, o que nós temos então nessa história?
polioaguda, é caracterizada por paralisias e também por paresias, músculos paralisados e músculos paréticos. Depois, uma segunda fase, que é a fase de recuperação funcional, que ela pode ser completa ou incompleta, ou até não haver fase de recuperação. Depois, seguido de um platô de estabilidade, que é conhecido como platô de estabilidade, mas nem todos os pacientes experimentam essa estabilidade, ele pode ser um platô de instabilidade também. E depois a síndrome pós-pólio, e aí agora com a nova abordagem da síndrome pós-pólio e o processo do envelhecimento. Então, baseado então neste símbolo do Nautilus, eu montei então a nossa conversa de hoje. Então, a minha conversa de hoje não está baseada em uma prática terapêutica convencional, nem tampouco numa prática é, integrativa. Ela é princípios para que os profissionais possam ter nessa história de vida, né, possam ter mais elementos para fazer uma melhor abordagem para os pacientes. Então, dentro dessa história, né, desse, dessa transição, né, nós temos acompanhando então aí a reabilitação. Então, a reabilitação ela tem que abraçar todos estes aspectos para que se possa ter uma melhor abordagem terapêutica para os pacientes. Então, eu tenho nessa história que estamos fazendo aqui, nesse circuito, eu tenho aqui, então, a história dos pacientes, né? A história da polio aguda, da infância e recuperação, do desenvolvimento e depois da vida adulta e, finalmente, do envelhecimento, né? Então, o Nautilus, ele fala de quietude, mobilidade estática, mas dentro do seu interior tem vida e força ativa para que, apesar de toda esta carapaça de imobilidade e de estática, haja movimento, né? E esse movimento, ele irradia a partir do interior do Nautilus. E, em relação à borboleta, desde o casulo, ao seu tempo, ela emerge transformada para colorir o mundo com as suas asas, né? Então, voar para o futuro. Então, esses dois elementos, como eu falei, eles celebram o potencial humano de transcender limitações. Então, a história de um paciente com pólio pós-pólio, simbolizada nos símbolos do Nautilus e da borboleta. E aqui eu usei isso como o mote para minha conversa com vocês. Muito bem. Então, quando a gente pensa em avaliar um paciente, em fazer um tratamento com o paciente, nós temos que pensar nesta história do paciente, né? Então, aqui eu começo com a polio aguda, ou a fase aguda da polio. Nessa fase, nós temos muitas variações a serem consideradas, né? Primeiro, são a gravidade dessa doença, no início da doença. E nós temos alguns pontos que avaliam essa gravidade, que são hospitalização, uso de ventilação, número de membros paralisados e idade, né? É, Todos estes itens são índices de gravidade. E é importante conhecer a história pessoal do paciente para poder se traçar depois, lá no final, um tratamento de reabilitação. Então, nessa forma aguda, a gente tem a forma espinhal, que é a maioria dela, e temos a forma bulbar, que é a mais complicada em termos de respiratórios, né? No nosso caso, aqui no estudo, aqui no Brasil, todas as formas bulbares, que foram de 20,6%, todas as formas bulbares não têm uma forma bulbar isolada, mas todas elas apresentavam também comprometimento de inervação espinhal.
Dessa casuística feita na Unifesp aqui no Brasil, nós tivemos 49% dos pacientes precisaram de hospitalização. Isso que significa gravidade. E desses pacientes, as mulheres foram os que precisaram de mais hospitalização, né? Pensando ainda nessa questão de gravidade, a utilização de aparelho de ventilação. 14% dos pacientes precisaram. As mulheres foram as que mais precisaram de uso de aparelho de ventilação. E em relação ao número de membros envolvidos, nós tivemos aqui uma, uma mescla, né, de muitos membros atingidos. Mas é interessante que, mesmo nos estudos internacionais, também mostra esse quadro. Para o nosso grupo aqui, nós tivemos a maioria com o envolvimento de 4 membros, mas principalmente as mulheres. As mulheres foram as que tiveram mais comprometimento de 4 membros, né? Então, essas são características que a gente vai colhendo na anamnese desse paciente. E em relação aos músculos afetados, olha só, eu peguei dois estudos aqui de músculos dos membros inferiores e dos membros superiores. Dos membros inferiores, né, o padrão muscular e paresia dos membros inferiores foi estudado em 1.356 crianças e com 1.800 membros comprometidos pela poliomielite. Então, revelou que mais de 2/3 desses músculos foram afetados com a proporção de paresia e plegia, né? Então, os músculos mais frequentes afetados foram o tibial anterior, o quadríceps e o tibial posterior. Então, vejam, em termos de paralisia e paresia, né? Músculos totalmente paralisados e aqueles músculos que têm alguma funcionalidade, né? A gente vê que o tibial anterior foi o músculo que teve mais grau de paralisia. Isso a gente vê na prática clínica, né? E em termos de paresia, aquele que teve mais, que foi o mais, que teve mais comprometimento de funcionar parcialmente foi o quadríceps, né? Seguido do tibial posterior. Então, a gente vê aqui que nesses membros, a gente vê que, em termos de paralisia, o tibial anterior foi o mais paralisado, e em termos de paresia, foi o quadríceps e o tibial posterior. Então, isso já nos dá um direcionamento na hora da gente avaliar os nossos pacientes, né? E de saber, de pensar lá depois na questão da reabilitação. Em relação de membros superiores, esse estudo abordou 217 crianças e dessas 217, 31 tiveram envolvimento do membro superior. Então, 14% delas. Em termos de paralisia somente do membro superior, só foram 6%, né? 20 crianças, o membro superior foi envolvido em associação com os membros inferiores, o que a gente vê muito na prática clínica, né? Além da musculatura de tronco, né? Então, nesse caso, 94% com envolvimento de membro superior e membro inferior, e só 6% com membro superior isolado. E olha só, aqui eu coloquei dentro de uma tabela para a gente ver melhor. Então, envolvimento do membro isolado, 35%, envolvimento de membro superior e musculatura de tronco, 32%, envolvimento de membro superior e membro inferior, 29%, e aqueles que tiverem envolvimento nos 4 membros, 3,2%. Então, isso aqui dá um direcionamento para a gente. Quais foram os músculos do membro superior que foram mais comprometidos? Em primeiro lugar, foi o trapézio, né? O deltoide, os flexores e o oponente do polegar.
Então, vejam que aqui a gente tem alguns músculos que foram os mais afetados, os outros foram afetados também, mas aqueles que tiveram, que teve mais, que foram, que foi mais afetado, o primeiro foi o deltoide, né? O segundo foi os flexores do ombro, e o terceiro e quarto lugar foi o trapézio e o oponente do polegar. É, O padrão da paralisia e paresia do membro superior foi estudada nessas 31 crianças com poliomielite. O músculo mais frequente paralisado foi o deltoide. Quando a paralisia era completa do deltoide, também ocorreu associação de paralisia dos músculos do manguito rotador, causando subluxação do ombro dessas crianças, né? Os músculos mais comumente afetados também foram os flexores do cotovelo, como a gente já falou, e o oponente do polegar, né? Em relação à idade da poliomielite, nós temos aqueles que tiveram a poliomielite na idade de maior frequência e aqueles que tiveram idades mais tardias, né? A nossa casuística brasileira é bem diferente da internacional nessa faixa etária de comprometimento. Então, eu vou mostrar da nossa casuística. A, a mediana da nossa casuística foi de 1 ano e 4 meses, né? É bem abaixo dos 2 anos de idade. É, Agora, nós tivemos casos mais tardios. Foi feito um estudo junto com a Secretaria de Saúde e com a casuística deles lá. Então, se verificou os quartis e foi determinado, então, que essa faixa, a partir de 4 anos, já era uma faixa tardia para o acometimento da polio dentro da população aqui no Brasil. E nesse estudo feito na Unifesp, 5% desses pacientes, ou 5,1 desses pacientes, tiveram a poliomielite de 4 a 5 anos. Mas nós tivemos também uma faixa de 6 a 30 anos que tiveram a polio que nós denominamos de tardia, que foram 5,6%. Então, na nossa casuística, 81% dos pacientes tiveram a poliomielite dentro da idade de maior frequência, e 10,7 tiveram a poliomielite nessa faixa tardia, né? Isso também são dados para se verificar gravidade, evolução da poliomielite e desenvolvimento da síndrome pós-polio. Na fase de recuperação, nós temos uma recuperação que ela pode ser é, ruim, pode ser uma recuperação boa, pode ser uma recuperação completa, e pode não haver recuperação de alguns músculos, né? O que a gente encontra quando se avalia os pacientes, né? Uma outra coisa que deve ser considerado nesta fase de recuperação é a grande mudança de status, né? Aquele paciente que tinha 4 membros paralisados e na recuperação ficou com um membro somente comprometido. Isso significa muita formação de unidades motoras. Isso vai gerar um resultado mais para frente na história desse paciente, o que é muito importante. Outra coisa que a gente tem que considerar nessa história de recuperação são as cirurgias corretivas. Falando em cirurgias corretivas, as mais frequentes foram as cirurgias para deformidade de pé e tornozelo, que foram as osteostomias corretivas, né? Foram as artrodeses. É, Nessas osteostomias corretivas, a gente vê que esses realinhamentos, as artrodeses mesmo de tornozelo e pé, né, com alterações já na história tardia desse paciente, né? É, outra, além das artrodeses de pé também, outras artrodeses foram feitas tanto na coluna vertebral, né, que também nós encontramos. Né? Outro tipo de cirurgias é as epifisiodeses e as osteotomias com alongamento. Isso a gente encontra na história do paciente. Para deformidades
essas aqui para correção do comprimento dos membros inferiores, para deformidade de colunas, as artrodeses vertebrais, e para fraqueza muscular, as transferências de tendões, as chamadas transposições de tendão daqueles músculos que tinham funcionalidade para aqueles músculos que estavam paralisados, para promover funcionalidade. Isso aqui é muito importante considerar essa história e esta avaliação para se pensar em algum tipo de terapêutica para ser aplicada para o paciente. Em relação ao platô de estabilidade, ele é chamado de platô de estabilidade neurofuncional ou platô de estabilidade de função neurológica. Então, se espera que, a partir da recuperação maior ou da recuperação, do final da recuperação, se tenha, então, um período de instabilidade funcional e neurológica. Só que, para alguns pacientes, esse período não é de estabilidade. O paciente não experimenta estabilidade, mas sim instabilidade, né? Uma outra coisa, mas muitos experimentam a estabilidade. Outra coisa que a gente tem que considerar quando coletar essa história e pensar num tratamento, numa aplicação de uma terapêutica, é o período de latência desse perímetro aqui, desse período aqui. Quanto tempo foi menor, foi maior, né? Então, esse período de latência é muito importante. Uma outra coisa que se considera nesse período de latência é a questão da atividade física. Qual o tipo de atividade física, né? Em relação a esse platô aqui, pensando que ele pode ser maior ou menor. A presença de fraqueza, e quando a gente fala de fraqueza, a gente não está falando de nova fraqueza. Nós estamos falando de dois tipos de fraqueza, né? A fraqueza residual, que é aquela fraqueza que ficaram dos músculos que não se recuperaram totalmente, né? Dos músculos paréticos. Mas também nós estamos falando de uma fraqueza por inatividade desses músculos nesse conjunto de músculos paréticos e plégicos, nós temos, então, uma atrofia por inatividade, né? Então, nós falamos, então, aliás, uma atrofia não, uma fraqueza. Então, nós estamos falando de duas fraquezas, uma fraqueza residual e uma fraqueza por inatividade da musculatura. A outra coisa é a presença de fadiga. Muitos pacientes experimentam essa fadiga, uma fadiga desde o início pela fraqueza muscular, uma fadiga crônica, e até mesmo quando se fala de síndrome pós-pólio, a dificuldade de se diferenciar essa fadiga crônica da síndrome da fadiga crônica, né? Outra coisa, a presença de dor nesta fase aqui, principalmente associada à atividade física, é muito importante ser coletada nesta fase da história do paciente, para que a gente possa construir raciocínios clínicos mais apropriados para a história deles. Então, vocês veem que nós estamos fazendo este circuito desta acompanhando esse símbolo que foi criado para comemorar o 50º aniversário da vacina Salk. Então, se nós voltar aqui, então se sabe que clinicamente os estados mórbidos que caracterizam os pacientes que desenvolvem a síndrome pós-pólio incluem aqueles que apresentam períodos prolongados até várias décadas de função motora normal estável. Esta condição está associada principalmente à recuperação da poliomielite aguda, né? E temos indivíduos com fadiga crônica e fraqueza muscular que provavelmente reflete a recuperação incompleta da poliomielite. Só que, dentro de tudo aquilo que a gente falou, nós temos no mínimo dois grupos de pacientes que a gente que temos que avaliar. Nesses indivíduos, a síndrome pós-pólio está associada tanto ao agravamento dos sintomas basais quanto ao surgimento de novos sinais e sintomas. Os membros que foram originalmente afetados tendem a ser envolvidos, embora haja exceções, e essa exceção são aqueles membros
não afetados que agora, na fase tardia, são afetados, né? Em relação à questão de novos sintomas, nós temos que considerar também duas questões. Nós temos os sintomas tardios da poliomielite, que não são síndrome pós-polio, né? São pacientes que têm sintomas, mas são assintomáticos quanto à nova fraqueza. E é interessante que quando nós estudamos esses pacientes, esses sintomas tardios foram um marco para nós, e eu vou mostrar, eu vou conversar com vocês mais para frente. Em relação à síndrome pós-pólio, né, o início da síndrome pós-pólio, ela pode ser o início gradual de nova fraqueza muscular, progressiva e persistente, né? Então, sempre os neurologistas têm no critério diagnóstico de que essa nova fraqueza ela tem que persistir por pelo menos um ano, né, para que feche o critério diagnóstico. Mas nós temos também início súbito dessa nova fraqueza. Nós temos a presença da fraqueza e não presença de fadigabilidade, mas nós temos também fraqueza e fadigabilidade. Nós temos presença ou não é, de atrofia, assim como temos presença ou não de dor articular. Mas a situação sine qua non é a nova fraqueza muscular, que pode estar associada à fadiga, pode estar associada à dor e pode estar associada às atrofias e os outros sintomas da síndrome pós-pólio. Mas antes que aconteça a nova fraqueza muscular, nós temos verificado que muitos pacientes apresentam sintomas tardios que eles não tinham antes, mas que são assintomáticos da nova fraqueza. Esses sintomas tardios, como eu disse, nós usamos como um marcador para acompanharmos a história dos pacientes com síndrome pós-pólio. Nesse estudo que saiu agora, acho que foi em 2025, se não me engano, eles fizeram o relato de um caso e mostrando algumas questões aqui que nós já conhecemos parte dos estudos é, anatomopatológicos do paciente de pós-pólio, né? Nesse paciente, eles acharam em nível de medula torácica, mostrando a ausência de degeneração do trato, do trato cortical, tanto do lateral como anterior, né? E tiveram perda neuronal extensa no corno anterior da medula, né? É, outra coisa que eles acharam nesses estudos foram substituição dos neurônios por células da glia, né? Então, eles fizeram nesse estudo comparação com o paciente de esclerose lateral amiotrófica e eles nesse ponto aqui, eles disseram que não encontraram a inclusão positiva para o Bictina. O que eles encontraram, o que é encontrado para os pacientes de esclerose lateral amiotrófica. E ainda nesse mesmo estudo, eles mostraram a raiz anterior, mostrando que essas raízes anteriores têm perda de mielina e perda de axônio, né? Eles colocaram também em relação ao tecido muscular, mostrando a alteração da composição, aquela composição normal do músculo de, de de equilíbrio entre fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, né, essa alteração. Eu cortei essa figura daqui, mas coloquei aqui uma figura da neuromuscular, de uma biópsia da neuromuscular, mostrando que também, além dessa perda de característica de distribuição entre fibras do tipo 1 e tipo 2, as atrofias tanto de fibra do tipo 1 como de fibra do tipo 2 e atrofias isoladas de fibras musculares. Em relação à progressão da pós-pólio, isso daqui é um material que foi apresentado pelo esqueci agora o nome, de repente esqueci o nome do doutor que mostrou isso aqui, mas não importa agora, se eu lembrar eu falo, mostrando que
a progressão da síndrome pós-pólio, ela pode ser muito variada, assim como a, a fase aguda é variada, assim como é variada a recuperação funcional, assim como é variado o seu platô de estabilidade, também tem variedade nessa progressão dessa síndrome pós-pólio, né? E em relação a estas progressões, vejam, esses pacientes aqui foram acompanhados durante 8 anos, né? É, nesse período, é, nesse período, eles tiveram aí a síndrome pós-pólio e eles foram acompanhados depois que iniciou o período da pós-pólio, 12 anos, né? Então, é, uma casuística bem interessante, né? Eles avaliaram força muscular, né? Usando testes, usando biópsia muscular, eletromiografia e exames do fluido cérebro-espinhal, do LCR. O que eles encontraram nesses estudos? A fraqueza muscular, né? Diminuiu em todos os pacientes uma taxa de declínio de 1% ao ano. Para alguns pacientes, essa progressão foi irregular e essa força muscular irregular com período de estabilidade, quer dizer, não tinha uma perda progressiva de 1% ao ano, mas teve perda progressiva acompanhado de platores de estabilidade. Esses platores de estabilidade, ou seja, de piorou, mas se manteve agora estável, de 1 até 10 anos, né? Nesse estudo também, eles fizeram comparação com a esclerose lateral amiotrófica e verificaram que o padrão da pós-pólio era diferente da esclerose lateral amiotrófica, né? É, o que eles acharam ainda? O impacto em diferentes pacientes. Enquanto alguns pacientes que já tinham uma paralisia mais grave tiveram um declínio funcional significativo, e o outro, com fraqueza residual mínima, também apresentaram novos sintomas. Então, os dois apresentaram sintomas, mas aqueles que tinham uma história de maior gravidade tiveram um declínio funcional mais significativo, né? E em relação ao LCR, também eles tiveram achados encontraram bandas oligoclonais de IgC. É, Nesse estudo aqui, eles fizeram, ainda é o mesmo estudo, mas com os pacientes, eles fizeram uma, uma, um acompanhamento é, desses pacientes, separaram desses 21 pacientes 30 membros, né? 30 membros, que é aqueles que estavam mais comprometidos e aqueles que estavam menos comprometidos, né? E E aí eles verificaram que força isocinética, a média de perda nesses 8 anos que eles fizeram as avaliações foi de 9%. A perda isocinética com o ângulo de 60 graus foi de 13% e com 180 graus foi de 15%. E quando eles fizeram a diferença entre aqueles membros que estavam mais instáveis com os que estavam estáveis, nas avaliações, eles verificaram que no final lá dos 8 anos de avaliação, eles encontraram 19 de perda daqueles membros mais comprometidos, indiferente daqueles membros menos comprometidos de 7%. Então, resumindo aqui, então foram 30 membros avaliados, 3 avaliações, né? Uma no período da avaliação, outra 4 anos depois e outra no final dos 8 anos. Teve uma diminuição de endurance na primeira de 26, na segunda de 36, na última de 40. Nos membros, comparar os membros mais afetados, que foram 20, dos menos afetados, que foram 10,
e verificaram que nos membros mais afetados tiveram uma perda no final do período de estudo de 19% em relação a 7% dos membros menos afetados. Então, a gente vê aqui nessa progressão da pós-polio pelo menos dois tipos de progressão. Uma progressão contínua, com declínio de 1% ao ano em média, desculpem, e uma progressão com declínio e platôs de estabilidade, que podem durar até 10 anos. Isso aqui é muito importante também para a nossa abordagem e construção de raciocínio clínico para a reabilitação. Um outro ponto que tem sido colocado para a síndrome pós-pólio é o envelhecimento. Então, nós temos nesse envelhecimento, nós temos, então, as perdas, uma estabilidade até os 50 anos, né, mas não totalmente estável, né, a gente já tem perdas, mas com perdas progressivas a partir dos 60 anos. Para essa população, se tem perda de força muscular de 8 a 15%, né, por década, de 3 a 5% por ano, e massa muscular de 1 a 2% ao ano, né? Então, vejam que esse já é o padrão fisiológico normal, né? Então, o que eu fiz? Eu comparei, então, essa linha que é do envelhecimento fisiológico com os estudos que já foram feitos com pacientes de poli e pós. Então, peguei um dos estudos mais clássicos e depois peguei 25 estudos envolvendo 1.420 pacientes. Depois, um dos estudos que nós fizemos aqui na Unifesp, e um último que foi feito na Itália em 2016. Então, nós temos aqui uma boa comparação para nós fazermos. Então, o primeiro é quando eles foram, a idade que eles tiveram a poliomielite, né? Do primeiro estudo, a média foi de 48 anos, do segundo, de 45,7 anos, que foi desses estudos. Isso aí é a idade com que começou os sintomas. No do Brasil, com 39,9 anos em média, e esse último com 35 anos. E aí, o que eu fiz? Como esses estudos foram feitos anteriormente, eu fiz uma projeção para os dias de hoje, né? Para a gente poder ter um acompanhamento disso, para ter uma, uma perspectiva, né? Então, aqui eu coloquei: pacientes com síndrome pós-pólio experimentam doenças crônicas do idoso, porém em idades mais precoces, potencializando e acelerando o processo do envelhecimento, né? E uma outra coisa é que os pacientes de pós-pólio experimentaram o impacto considerável das novas e crescentes deficiências da doença na capacidade de realizar as atividades do dia a dia. Então, na nossa casuística da Unifesp, nesta casuística de 759 pacientes, 51% deles já têm mais de 60 anos. Então, já é um bom percentual aí de pacientes já nessa fase que nós estamos considerando. Peguei aqueles 25 estudos e verifiquei não a idade que eles tiveram, o início dos sintomas, mas a idade da avaliação deles, e 79,1% com mais de 60 anos, né? E aqui a nossa de 51,9% com mais de 60 anos. E aí, fazendo aquela projeção, é, verificamos que, de todos esses estudos, todos eles, essas casuísticas, se tiver continuidade, ou prospectivas, né, de continuidade, todos os pacientes, ou uma grande percentual com mais de 60 anos. Então, quando a gente pensa na população geral, como eu falei, a população geral tem perda de força muscular de 8 a 15% por década, né? O paciente de pós-pólio chega a 20% por década, né? De 9 a 20%. Em termos de força muscular por ano, de 3 a 5%, né? Os pacientes com pós-pólio
eles podem variar de 1 a 2%, até 12% por ano, né? Em termos de massa muscular, né? De sarcopenia, para a população geral, de 1 a 2%, no grupo de pós-pólio, de 5 a 8%, né? É, então, na população geral, o problema que corresponde à sarcopenia e predominância de fibra do tipo 2. Para os pacientes de pós-pólio, nós temos redução das unidades motoras, diminuição das fibras musculares, né? É, predominância de fibra do tipo 2, né? Ou tem mais fibra do tipo 2, atrofia por desuso e sarcopenia. E agora, nesses estudos novos aí, nós vimos que temos, além daquilo que a gente já conhecia de alteração no axônio terminal, alteração também na raiz anterior, né? E aqui, pensando na pós-pólio e na questão do envelhecimento, para termos de fechamento do nosso pensamento, embora seja amplamente aceito que a síndrome pós-pólio esteja causamente ligada a um surto anterior de poliomielite, o mecanismo que impulsiona o recrudescimento dos sintomas da doença do neurônio motor e a neurodegeneração permanecem desconhecidos ainda, ou não todos esclarecidos, né? Uma consideração potencial é que as respostas compensatórias que levam à recuperação da poliomielite ou à estabilização dos sintomas se descompensam ao longo do tempo, particularmente com o envelhecimento. Então, as respostas compensatórias, a recuperação, estabilização e descompensação, elas estão também envolvendo o processo do envelhecimento. A outra coisa, a lentidão da progressão da fraqueza muscular da síndrome pós-pólio é parcialmente devida ao envolvimento relativamente focal das unidades motoras em múltiplos músculos, o que a gente já tem conhecimento, né? Declínio da função motora causada pelo agravamento da fraqueza ou perda da força em músculos anteriormente não envolvidos compromete a capacidade de realizar atividades normais diárias, né? Ou normais diárias. As funções normais podem ser ainda mais prejudicadas pela dor muscular concomitante, dificuldades para respirar e engolir e tolerância reduzida ao frio. E fechando o nosso pensamento, pensando nessas alterações ou nessa variedade de transformações, nessa metamorfoses que acontecem na história ou na progressão da história do paciente com poliomielite e síndrome pós-pólio, nós podemos dizer que nós, os terapeutas, né, os profissionais de saúde que cuidam desse paciente, ou mesmo o próprio paciente, para ter uma vida melhor, precisa principalmente de informação. A informação é uma arma fundamental na mão do paciente, né? O que nós temos para ter uma vida melhor? Mudança de estilo de vida. Isso é muito importante, né? Pensando em economia de energia, pensando em seleção de atividades. Uma outra coisa para que o paciente tenha uma vida melhor, essa avaliação feita pela equipe multidisciplinar tem que ser uma avaliação minuciosa desta história que cada um traz, né? E pensando que a síndrome pós-pólio, ela também pode se sobrepor a outras doenças neurodegenerativas, assim como se sobrepor a outras doenças que mimificam a síndrome pós-pólio, né? Então, nós, na nossa história de avaliação de paciente, nós verificamos que mais de 10% dos pacientes tinham doenças que cursavam junto com a pós-pólio, e que tinham sintomas semelhantes a pós-pólio, como, por exemplo, diabetes descompensada, né? Um caso. É, então, isso tem que ser avaliado nesta avaliação minuciosa. A outra coisa, pensando nesta história agora envolvendo envelhecimento, a inclusão de exames de rotina, a inclusão de novos exames de rotina nessa avaliação
ambulatorial desse paciente, né? Para investigar e avaliar esses aspectos, ou novos aspectos, né? Uma outra coisa para que o nosso paciente tenha uma vida melhor, o tratamento deve ser apropriado. Tanto o tratamento medicamentoso como o tratamento não medicamentoso. E tudo isso, cursando neste percurso, né, oferecido por esse símbolo do Nautilus, que eu usei como mote para minha aula. E no final, eu oferecer que depois de todas essas mudanças, essas alterações que acontecem no paciente de poliomielite e síndrome pós-polio, podemos pensar em vida melhor? Sim, podemos pensar. Podemos ter vida melhor? Sim, desde que tenhamos informação, desde que incluamos mudança no estilo de vida, desde que a avaliação seja minuciosa e pessoal, desde que os exames necessários sejam feitos para, para a avaliação e desde que o tratamento seja apropriado, baseado tanto na sintomatologia como nesta história, nessa fisiopatologia da doença. Então, eu espero que eu tenha contribuído com um pouco do assunto que foi é, pensado pela organização do evento. Aqui eu me despeço e agradeço pela oportunidade.